aquilo que você sempre quis saber, sem ter a quem perguntar. No programa Restaurando Vidas, o pastor responde. Eu sou Lucas Teixeira, no ar o quadro O Pastor Responde, pelo programa Restaurando Vidas, da rádio rcp.com, 98.1 FM, em Palmares do Sul, também pelo programa Restaura Jovem, da nova emissora FM 104.5 de Palmeira das Missões, programa apresentado pelo irmão Maicon Palmeira e a sua equipe, também pela Rádio Cultura, AM 1320 e Opinião Gospel, AM 1550 de Pelotas, com o pastor Cristiano Freitas. E nós estamos hoje novamente com ele, que já realizou cruzadas evangelísticas em diversas cidades no estado e fora do estado do Rio Grande do Sul, como pregador itinerante. Foi pastor em Taquara e Porto Alegre, foi missionário no Uruguai, Paraguai e Argentina, e atualmente é pastor em Santa Cruz do Sul. Falamos sobre o pastor Pedro Maidana. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez, pastor Pedro. A paz do Senhor Jesus. Quero saudar a todos, irmãos ouvintes, com a paz do Senhor, a nosso irmão Lucas, que está dirigindo este programa. Que Deus abençoe a todos. Pastor Pedro, o tema hoje é o seguinte: como saber que Deus é real? As pessoas que questionam a existência de Deus normalmente dizem que a Bíblia é uma fábula. O que o senhor diz a respeito, pastor Pedro Maidana? Com respeito à pergunta, né, de se Deus é real ou não, primeiro, pela história. Como assim? A história conta que teve um tal Jesus de Nazaré que morreu na cruz pelos nossos pecados. Essa aí é uma mostra, né? A história mostra. Isso aí está escrito, isso aí foi real. No ano 1, Jesus de Nazaré morreu, conhecido como Filho do Homem, mas também como Filho de Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, é um ponto histórico. E alguém já viu Deus como Ele é, pastor Pedro? No Antigo Testamento, nos diz que Moisés falava com Deus cara a cara. O mesmo Moisés disse que Deus levantaria um profeta maior a ele, do meio dos irmãos. E esse profeta era para o povo ouvir. Então, Deus enviou a Jesus lá dos céus. Jesus, muitas vezes, ele pregando, ele disse, porque o que eu falo, eu ouvi junto do meu Pai que está nos céus. Jesus trouxe uma palavra dos céus para aquelas pessoas que somos aqui da terra. Então, um dia, os seus discípulos, preocupados, um tal de Filipe disse: Senhor, mostra-nos a Deus, mostra-nos ao Pai e nos basta. E Jesus disse: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis. Quem viu o Filho está vendo o Pai. Então, em Jesus, homem, estava a natureza de Deus. E em João 1,12 diz que a todos aqueles que lhe receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus deu para nós a natureza de Deus. Quem olha para um irmão, para uma irmã crente, ele vê Deus, ele vê uma nova natureza, ele vê uma pessoa diferente. Essa é a diferença, né, de alguém ver a Deus numa pessoa que tem Deus. E o que a natureza nos diz, nos fala a respeito da existência de Deus? Agora temos outro ponto, né? Que é aquilo que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, onde diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifiesta, neles que nos homens, porque Deus lo manifestou.
porque as suas coisas invisíveis, tem coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Entendeu? Deus se revela então porque pelas coisas criadas, a natureza, o sol, a lua, as estrelas, foram criadas por Deus, os montes, as árvores, o clima, o vento, o calor, o frio, o verão, o inverno, a primavera, o outono, as estações, tudo foi criado por Deus, os ventos, os mares, os oceanos. Então, as coisas invisíveis de Deus, o seu poder, né? A sua divindade, nós podemos ver nas coisas que foram criadas. Por isso aqui, Romanos capítulo 1 diz que o homem é inexcusável, né? Não tem como dizer, Deus não existe. Muito obrigado mais uma vez, pastor Maidana. Encerrando o quadro de hoje, como quem nos escuta pode ter a certeza de que Deus é real? A única maneira é algo que o homem não tem, que só tem Deus, que se chama fé. A fé, diz a Bíblia, que é um dom de Deus, Efésios 2, que nós somos salvos pela fé, pela graça, e que a fé não é de nós, não é nossa, é dom de Deus. Al escutarmos a palavra e abrir o nosso coração por fé, nós cremos na história. Primeiro ponto que nós falamos no começo, que a história fala sobre um Jesus que morreu, que foi crucificado em Jerusalém, em Israel, que morreu, tanto que hoje, pelos séculos, tantos séculos, 21 séculos, nós temos igrejas que querem servir a esse Jesus de uma maneira ou de outra, fazem até imagens, coisas que Deus abomina de Jesus, mas dizem que é Jesus. Mas não é esse Jesus, é o Jesus da fé. A Bíblia diz, se creres em teu coração, e confessares com tua boca, serás salvo. Duas coisas, crer no coração e confessar com a boca. Ou seja, creio em dentro e por fora eu confesso que Jesus é o Senhor. A Bíblia me declara, serás salvo. Primeiro ponto, então, histórico. E o segundo, olha para a criação. Olha aquilo que Deus criou. Olha tudo o que Deus tem feito. Tudo que Deus tem criado, né? Aí tu vais ver a Deus. Eu quero ler o Salmo 19, onde diz, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo, se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até outra extremidade deles, e nada se furta do seu calor. E a outra coisa, é a segunda pauta, a criação. Deus está nela. Por isso, amigo, tens uma oportunidade de abrir o teu coração e aceitar a Jesus, o Criador, dentro de você. Eu estou sentindo agora uma presença de Deus, um fogo de Deus queimar a minha vida, e eu sei que vai queimar você ali. Está queimando a tua alma. Sente este fogo te queimar. É o fogo da presença de Deus. Foi uma das maneiras que Deus falava com Moisés no Antigo Testamento e com Jesus no Novo Testamento, através do fogo. Moisés, ele ouvia a voz de Deus do meio da sarça ardente. E Jesus era, segundo João Batista, aquele que batizava com o Espírito Santo e com fogo. E este fogo de Deus está aqui. Que Deus possa te abençoar e possas aceitar este Jesus no teu coração. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus, e este programa de rádio abençoado.
que você sempre quis saber, sem ter a quem perguntar. No programa Restaurando Vidas, o pastor responde.